bem para quem está em casa, assistindo no segundo episódio do podcast Sisocast. Eu estou bastante contente hoje, que eu tenho uma figura ilustre que vai nos acompanhar e vai estabelecer uma conversa acerca de um tema específico, que são phishings. E eu trouxe aqui um convidado de honra, que é um profissional. Não vou até omitir o tempo de carreira dele aqui, que é para não deixar ele constrangido. Mas brincadeiras à parte, ele é formado em engenharia elétrica, ele atua como CISO de uma instituição financeira que é a Holding Finaxis, e ele vem para compartilhar com a gente algumas informações bastante relevantes, e eu diria que talvez até nos proporcionar um tempo de maior conhecimento, de maior intensidade, tá? Então é com muito prazer que eu trago aqui nosso querido Paulo Melo. Prazer, Bom, Paulo. prazer, obrigado pelo convite, oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho da história com vocês, Muito bom. tá bom? Muito bom, Muito Paulo. obrigado mais uma A vez. gente que agradece, Paulo. Paulo, a gente vai logo mais passar uma matéria, mas eu gostaria de saber o seguinte: eu queria saber de você assim, como é que você chegou na posição que você está? Que caminhos você percorreu? Se era o seu objetivo ser um gestor, um CISO de mercado, né? Qual foi o caminho? Qual foi a engrenagem que te levou até essa posição que hoje você ocupa? Olha, a minha carreira ela começou, né? Eu era técnico em eletrônica, né? Minha formação inicial. Uhum. Então comecei na Itautec, né? Trabalhando como técnico. Depois eu tive a oportunidade de ir para a Allianz, né? Era cliente da Itautec e aí comecei a desenvolver na área de tecnologia. Fiquei quase 10 anos na Allianz. E dentro da Allianz, no finalzinho de carreira, lá em 96, 97, início de internet, já começou a despertar aquelas coisas de segurança. Configuração de segurança em roteador, um pequeno firewall, e aí começou, né? Sim. Os primeiros links de internet, e aí começou a despertar. Eu já tinha muito expertise em rede, Uhum. né? Naquela época a gente fazia tudo no bit a byte. E depois tive a oportunidade de ir pro Banco Itaú, né, onde eu desenvolvi 90% da minha carreira em segurança. Então foram quase 17 anos dentro da instituição. E lá eu desenvolvi tanto a parte técnica como o início de carreira de gestão, né? No final de carreira, eu tive a oportunidade de ter a função de coordenador de equipe, de gestão de vulnerabilidades, tratamento de incidentes, aquela coisa junto com o SOC, Sim. né? Então, projetos de remediação de segurança, e isso foi aflorando, né? Comecei a gostar de fazer gestão, né? De estar lá no meio do fogo cruzado, war room, com gestão de crise, né? Gestão de incidentes e segurança ali, Aham. né? Batucando Que tudo bacana. isso daí. E e aí, saí do Itaú, aí fui para outras empresas como Oi, Crefisa, né, que eu trabalhei com parte de gestão técnica, não gestão de pessoas, né, na parte de segurança, mais como especialista. E depois eu tive uma grande oportunidade na Embratel, né, onde eu montei uma equipe do SOC de São Paulo, né, a gente montou, fui convidado por um ex-colega de Oi para a gente montar esse SOC, e a gente revolucionou, transformou, né? Perfeito. E isso me deu mais bagagem para como gestão em segurança, né? Porque a gente atendia muitos clientes de diversos nichos, né? Indústria, educação, financeiro. Então, isso te agrega demais, porque você conhece o mercado, indústrias do 4.0, né? Então, IoT. Então, o projeto principal da Embratel era fazer monitoração de uma grande indústria automobilística com os recursos IoT. Então, Perfeito. a gente fazia monitoração de todos esses recursos, a gente sabia quando um carro estava tendo um problema, então era muito legal. Bacana. Então, a gente estudou vários casos de uso para implementar através de CIEM. Então, era uma coisa assim, foi um gigantesco projeto, né? E aí, hoje eu estou como há quase 3 anos e meio no Banco Finaxis,
A gente transformou também toda a parte de segurança, a gente criou processos. Hoje a área de segurança ela está bem estabelecida, né? A empresa inteira ela reporta a segurança quando tem qualquer tipo de dúvida, né? Projetos novos já nascem com um conceito de segurança, né? Você está Então, falando Security by o Design. Security by Design, que a Perfeito. gente já usava desde os Sim, primórdios. Eu já usava esse sim, conceito. Ho- Hoje é uma sopa de letrinhas, sim. né? É que antigamente, no anos 2000, Aham. eu trabalhava no Itaú. Quando eu entrei, lá a gente já desenvolvia hardening naquela época, que a gente chamava de Bastion Host. Uhum. Você vê quanto tempo faz, Sim. né? Os primeiros scans de vulnerabilidades, os primeiros testes de intrusão que a gente fazia junto com o pessoal do LSI, da USP, que nos apoiavam muito. Então, naquela época, a gente já tinha um conceito de cibersegurança. E ninguém falava, ninguém sabia o que era É cibersegurança. isso aí. Mas a gente já foi inovador. Eu participei tive a felicidade, eu participei de grandes projetos. O SPB, toda essa que tem dos bancos hoje, Sim. eu era do comitê do Banco Central, então ajudei a desenhar o formato de segurança, e isso Bacana. é uma honra, Uhum. né? Foram 2 anos de projeto entre 2000 e 2002, quando lançou. Então, criptografia, como que ia ser o certificado digital, a gente homologou as certificadoras que existem hoje, que é a CertSign, Serasa, Serpro e as outras que vieram depois disso. Então, eu lembro que tinha a Serasa, que era ali na Consolação, ela tinha uma salinha que era a sala cofre, né? Que é onde guardava os certificados, as chaves. Cara, a gente mandou destruir tudo. Nossa. Ó, parede com malha de concreto, com malha de aço para evitar. Então, a gente colocou e todas as certificadoras tiveram que entrar. E o mais interessante, né, nessa época, uma das grandes não foram aprovadas no começo Olha só. para entrar. Aham. E era não vou falar quem que é, mas assim, uma delas não foi autorizada pelos bancos e nem pelo Banco Central a emitir certificado. Então, Nossa. aquela coisa. Todo mundo aprendeu. Sim, E aí eles só entraram no ano seguinte, sim. porque eles fizeram as adequações, né? E eles falaram: ah, não, eu sou fulano, eu não preciso fazer isso. Não, a gente bloqueou. Né? A gente teve autoridade para falar: não, Eles não foram vai entrar. atrevidos. Né? Mas, assim, isso trouxe uma revolução. Sim. Né? Cartão com chip, participei dos primeiros projetos de cartão com chip no Legal. Itaú. Então, assim, é uma grande história. Então, eu tive a felicidade de estar à frente dos grandes projetos. Uhum. Muito Né? Então, isso me ajudou a desenvolver, ficar mais atento à área de segurança, à área de tecnologia, né? A área de aplicação, como que as aplicações devem ser construídas, né? Ajudava o pessoal de arquitetura, a gente fazia um viés de arquitetura no começo, né? No começo dos anos 2000. Então, tudo isso trouxe bagagem, sim. né? Aproveitando isso, como você veio, boa parte dos profissionais que começam a carreira começam na esteira técnica lá. Sim, Só que depois de um certo tempo, eu percebo que você tem um conhecimento muito amplo na parte de gestão de riscos. Como que isso, a sua, em que momento a tua carreira te levou a ter o domínio tanto de domínio de processo, né? Porque para você ser um CISO hoje não basta um conhecimento técnico, você tem sim. que ter um conhecimento processual acima de tudo. Em que momento que você poderia detalhar para a gente que foi a curva, né? Foi no Itaú? Foi no Itaú. No Itaú? Né? No Itaú, o Itaú, como é uma instituição muito grande, ela tem que atender muitos regulatórios. Então, começou com uma área de controles internos. Uhum, E nessa época, na época, o Itaú ele foi o primeiro banco a ser certificado ISO 27000. uhum, A partir daí, a gente começou a entrar no viés de risco, de segurança, de auditoria, né? Aí o pessoal falava que segurança era mais chato que a auditoria, porque tudo era não. Na verdade, no começo, tudo era não. poderá Mas a não. gente falava não para analisar, para depois falar um sim. Até porque se trancava a porta para tudo Porque a antigamente, gente né? tinha que trancar. Porque segurança naquela época, anos 2000, era o quê?
Segurança era um conceito de segregação de De rede, rede. colocava um firewall com uma DMZ e você abria e fechava a porta, era uma Sim. cancela. Sim, Segurança era resumida a isso. sim. Depois começou-se, né, com as certificações, com a ISO 27000, que era BS 7799, né, Uhum. em 99, Era. depois virou ISO. Sim, Naquela época, o banco já estava engajado sim. nisso. Perfeito. Então, já era engajado processo, análise de risco. Então, o banco ele já tinha um processo de avaliar risco. Então, projetos que estavam nascendo, a gente já avaliava. Olha, isso aqui pode trafegar entre essa rede? Não pode, por causa de determinado risco. A gente criou, no início dos anos 2000, a gente criou uma rede exclusiva só para banco de dados. Então, a gente fala, ó, a internet, o front-end da aplicação, não podia ter banco de dados no front-end. Então, a gente já tinha essa segregação, Exato. né? Então, já tinha as camadas de segurança, né? O conceito de cebola, né? Que vai tirando. Isso. E eu tive um superintendente, né? Ele era gerente, depois ele virou superintendente, que ele era muito especial, né? O Tarcísio, Tarcísio espanhol. E ele tinha uma característica que ele gostava de discutir, de debater, e ele te dava autonomia, Legal. né? Então, para todo mundo da equipe. E ele amava trabalhar com mulheres. Olha só. Então, Quem não ama? a área de segurança ela era muito mesclada. Pra Sim. você ter a ideia, a minha esposa também trabalha, a gente trabalhou mesa lado a lado, né? Minha esposa também Sim, sempre foi da área de segurança, sim. né? Trabalhamos juntos, mesa do lado da outra, né? 24 horas. Então, assim, e ele gostava muito disso, dessa interação, Legal. né? A gente era uma família, Que né? bacana. E depois foi desconstruindo ao longo do tempo, né? Como tudo, Com a né? evolução, como tudo. Mas, assim, ele foi o grande mentor para onde eu estar hoje, Bacana. né? Porque ele foi uma inspiração, porque ele te dava autonomia para todo mundo Uhum. e ele fazia você sair fora da caixa. Ele discutia, por que que você está fazendo isso? Vamos discutir. Ele fazia o advogado do diabo, Ótimo. até eu convencer que aquilo era a coisa E certa. fazer até uma autorreflexão sobre aquilo. Exatamente. E Isso aí. quando ele fazia a gente refletir, puxa, a gente pode fazer diferente. Ele fazia a gente fazer esse exercício. Então não era aquele, pode, não pode, Uhum. né? Ele falava, um incidente ele não acontece, ele se constrói, É isso aí. né? Ele falava sempre, o incidente ele se constrói. Por pequenas coisas ao longo do tempo, ele falou, o incidente ele pode levar 10 anos para acontecer. Sim. Porque aos pouquinhos você vai tendo aquele monte de brecha. Ele parte de uma falha humana. E isso ele É um- falava lá atrás, antes de Sim. ter conceito de Tá vendo? incidente, antes de tudo isso que a gente tem hoje, Uhum. ele tinha isso. Que máximo, que máximo. E aproveitando que você é do setor financeiro, do segmento financeiro, e aproveitando até que a gente tem espectadores que estão acompanhando isso aqui e Tá. querem até atuar nesse mercado, o que hoje, você que participa das reuniões do conselho da CVM, né? Uhum. O que você entende hoje que são os principais pontos de preocupação do setor? O que hoje o mercado financeiro tem como preocupação? Eu sei que isso é faseado, cada época alguma coisa. Sim. Mas o Brasil, especificamente o Brasil, a gente percebe que o Brasil ele consegue ser maduro do que muitos mercados de fora, inclusive. Hoje, qual que é o calcanhar de Aquiles, né? Que o mercado aqui hoje realmente se preocupa? Que você poderia descrever e compartilhar com a gente? O mercado financeiro ele tem diversas características ao longo do ano, né? Ao longo dos anos que eles vêm se construindo. Então, cada vez é uma situação diferente. Uhum, Hoje, o mercado financeiro está muito preocupado com privacidade e gestão de identidades, uhum, porque é algo difícil de se fazer, sim. né? Você precisa ter uma estrutura de gestão de identidades muito forte. Uhum, Você tem que ter todos os seus processos mapeados, uhum, saber o que cada aplicação faz para você poder fazer uma matriz SOD. uhum. E você, com isso, você reduz vazamento de informação, você reduz ataques, provavelmente de
de negação de serviço, né? Os DDoS, porque eles são a grande cortina de fumaça hoje para o mercado financeiro, Sem dúvida. porque eles fazem um ataque de DDoS para maquiar um ataque direcionado. Uhum. Então, tem muito essa característica, porque, assim, eu vivi a operação na Embratel, eu vivi e fazia monitoração de diversas instituições, Uhum. né? E muitos dos ataques que aconteciam de volumetria era para maquiar um ataque direcionado. Eles verificavam que tinha uma aplicação que estava vulnerável, com uma autenticação fraca, né? Então, assim, hoje o mercado ele está muito voltado para essa parte de riscos, né? Porque você tem que identificar primeiro o risco para dar direcionamento para o que você precisa fazer, baseado sempre no risco e no negócio. Uhum. Então, as instituições financeiras, a vantagem que ela tem em relação às outras áreas de tecnologia ou da indústria, né, o mercado como um todo, é isso. É sempre baseado em risco. Sim, Então, porque o que que eu observo, né? A gente tem anualmente novas linguagens de programação saindo. O banco cada vez mais automatizado, né? Tirando o cliente da fila, que é o que a gente sim, fala, e até em função da pandemia, esse processo foi acelerado. sim. Mas a gente se depara com tecnologias que são disruptivas, uma mudança de comportamento daquele cliente, que Uhum, antigamente pegava fila e tudo ele tem ali, né, pronto pela internet. A gente tem as novas linguagens, uma infraestrutura cada vez mais modernizada e pautada em nuvem, e o banco sempre foi o contrário, antigamente, sim. historicamente, a cloud, né? Pensando nesses aspectos, como que a instituição de financeira hoje, ela enfrenta, porque ela tem que acompanhar, mas Tem. como que ela enfrenta isso? E como que ela consegue minimizar esse risco, a partir desse processo de gestão de risco? Como que ela avalia e determina as suas políticas, estabelece tudo isso para poder manter esse cenário, de um risco menor, né, com uma efetividade maior? Hoje a gente avalia todo assim, é custo-benefício, né? Então o banco ele nunca vai perder dinheiro, né? Porque ninguém joga dinheiro pela janela ou no ralo. Então é tudo baseado. Antigamente a gente tinha muita resistência a conceito de nuvem, né? Cloud. Então, por conta até mesmo do PCI, né? Que cartão, então tinha que estar tudo segregado. Então tinha aquela resistência de você colocar a tua chave criptográfica Uhum. numa Amazon, numa Akamai. Hoje, tudo isso com os processos, com a fortificação das linguagens, a programação disso, porque hoje tem o desenvolvimento seguro. Então, as ferramentas te ajudam a desenvolver um código seguro, sem falha, né? Então, tem todo o processo do SDLC, desde a concepção até a colocar essa aplicação em produção. Então, esse processo de fortificação das aplicações e das linguagens de programação, né? O programador ele estava acostumado a desenvolver de uma forma. Uhum. Só que ele fazia copy-paste muito do código. Exato. E esse código ia com problema. Uhum. Então, o processo de desenvolvimento seguro, né, nos ajudou, né? A parte de AppSec como um todo, ela ajudou a migrar tudo isso para uma cloud. Porque a gente não migrava para a cloud porque tinha falha de aplicação, né? Como que a gente ia corrigir? Então você tinha tudo comprometido. Eu lembro que na época a gente estava avaliando isso no Itaú, que foi em 2011, 2012, levar o Internet Banking para a Akamai. E aí foi um caos, né? Não vamos colocar minha chave, meu certificado digital lá dentro. Por quê? Porque a gente não tinha a maturidade suficiente para garantir que aquilo seria inviolável, que você estaria protegendo a chave do banco. Então, foi isso o quê? O primeiro momento foram as aplicações estáticas, para Perfeito. proteger de ataque de negação de serviço, para ficar a página fora. E aí, ao longo dos anos, né, a gente está em 2023, então, um pouco mais de 10 anos, 10, 12 anos,
todo esse processo evoluiu para a cloud. Então, você construiu uma aplicação segura, você fez a análise de risco em relação ao negócio, o que pode ser colocado em nuvem, o que não pode. E aí, todo esse trabalho deu mais conforto para os bancos, né? Hoje, a gente no Finax, a gente tem 2 data centers, né? A gente tinha um data center localizado em Curitiba, hoje a gente tem as 2 operadoras com, né, ativo, então a gente mudou o design do nosso trabalho hoje também, e fortificando as aplicações para deixar nesses colocations, né? Porque, claro, que existe uma blindagem de todo o processo de hardening, de quem que acessa a sala, quem não tem. Então, é tudo monitorado, a gente tem os controles. Mas as aplicações, a gente já tem também o processo de construção, mesmo que a gente trabalhe com tudo open source, mas já existe o processo. Sim. Que colocar tudo. A gente faz os testes de vulnerabilidade de aplicação, a gente faz os testes com credencial, tenta burlar. Então, assim, tá 100%, a gente migra a aplicação. Isso traz muito conforto e mudou o paradigma, né? Hoje, os grandes bancos, as grandes instituições já estão quase 100% em cloud. Por quê? O processo ficou, né, muito bom, os processos estão funcionando, atendendo o regulatório principalmente, porque vem as auditorias para te certificar que aquilo não vai ter uma exposição de privacidade do dado do cliente ou do colaborador, e pegando o gancho da LGPD, que também deu uma intensificada. De 2020 para cá, todo mundo. Claro que não são todas as empresas. As grandes empresas e as que se dispõem de fazer um trabalho de proteção contra ransomware e para preservar a privacidade, a gente está fazendo, mesmo de forma manual, mas você tem o processo. Sim. Que se for automatizar, é só você tirar de um lado e colocar para o outro, né? Mas você tem que ter o processo construído. Sim. É o que a gente costuma dizer, realmente, o processo vem antes. Sim. E se mal desenhado, não adianta a tecnologia, não adianta nada, Não. né? E além disso, né, o processo, antes dele ser implementado, ele tem que ser disseminado internamente na empresa. Sim, sim. Porque quando ele for divulgado, quando ele for implementado, todo mundo já conhece. Né? Então você tem o trabalho de treinar todo mundo, ó, vai acontecer isso. Isso é primordial, porque todo mundo já entra com um mindset diferente. O que eu posso fazer no meu dia a dia, o que está relacionado com segurança, né, com proteção. Então a gente faz o colaborador também refletir nos programas de conscientização. Sim. E aí que é muito forte. E até aproveitando essa questão dos programas de conscientização, uma das pautas que a gente quer tratar aqui é a respeito do risco a partir de phishing, tá? Nossa. Então, a gente vai pedir a produção que rode um tape aqui, onde a gente foi para as ruas perguntar para as pessoas se elas já tinham sido vítimas de phishing, se já tinham se separado com situações relacionadas a isso. Vamos ouvir um pouquinho o que as pessoas falam e a gente vai trazer aqui para o debate, tá? Tá ok. Vamos lá. Vamos lá. Para saber se as pessoas sabem o que é phishing ou se elas já foram vítimas de um. Bora lá conferir? Bom dia! Você sabe me dizer o que é phishing? Phishing... Não? Phishing é um crime de enganar pessoas para que elas compartilhem informações confidenciais. Por exemplo, num e-mail, quando você recebe um arquivo desconhecido ou clica num link desconhecido, quem te enviou esse phishing pode obter as suas informações confidenciais. Você já já foi vítima de um phishing? Não, nunca fui vítima, mas já passei por situações assim que clientes me procuravam nervosos, porque eles queriam saber o que tinha acontecido. Isso acontece muito na minha área, então já vi muita situação assim. Entendi, perfeito. Muito obrigada pela sua participação, viu? Tchau, tchau. Bom dia, você saberia me dizer o que é phishing? Sugar, né? Puxar alguma informação da internet.
como se fosse um roubo, né? Uma roubo de dados, né? Então, phishing para mim é exatamente isso. Se você roubar, ou por hacker ou qualquer coisa, roubar algum dado da internet. Isso. Você já foi vítima de um phishing? Já foi. Não só de phishing, mas também de clonagem. Certo. Você poderia me explicar com mais detalhes como que aconteceu? Clonagem de celular, por exemplo, foi inclusive recente, faz uns 10, 15 dias, né? Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um amigo me pedindo dinheiro emprestado. Aí eu não tinha. Aí eu falei, eu não tenho dinheiro. Aí então ele falou pra mim assim, então você pode fazer um favor, pelo menos um favor? Você vai receber aí 6 números e eu não estou conseguindo confirmar na minha conta, eu não estou conseguindo confirmar. Você pode fazer isso pra mim? Aí eu falei, tudo bem. Aí ele mandou pra mim, eu recebi os 6 números e mandei pra ele. Quando eu mandei pra ele, foi clonado o meu celular. Entendi. E quais são as precauções que você usa hoje em dia para não cair mais nesse tipo de golpe? Olha, é muito difícil, né? Porque eles se atualizam o tempo todo, né? Ladrão costuma se atualizar bastante, né? Então, o antivírus, né? E também é o seguinte, por exemplo, o WhatsApp tem aquela confirmação em 2 etapas. Então, eu fiz a confirmação em 2 etapas. O banco, por exemplo, tem a impressão digital no celular, então eu fiz a impressão digital no celular. Essas coisas, mas esse é meio paliativo, porque eles vão se atualizando. Então, é difícil, né? Porque a gente vai ter que se atualizar também, né? Então, é difícil. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada. Boa sorte. Tchau, tchau. Bom dia. Você saberia me dizer o que é phishing? Phishing? Phishing não é aquele vírus que tem no computador que quando você clica numa aba que acaba redirecionando para levar um golpe? Basicamente isso. Você já caiu, já foi vítima de um phishing? Ainda não. Até hoje nunca fui, infelizmente. Perfeito, mais um cidadão consciente. Eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom? Porque lá a gente tem vários temas para você se conscientizar, para você poder usar no seu dia a dia, proteção para aplicativos e não cair nesse tipo de golpe. Você usa alguma precaução no dia a dia, assim, para você não cair? Eu tenho os antivírus no celular, mas eu também tenho uma precaução de não clicar em qualquer link. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Maravilha, muito bom. Paulo, então, a nossa preocupação é justamente ouvir as pessoas, saber delas qual que é o nível de conhecimento, o grau de conhecimento e compartilhar experiências. Então, esse é o objetivo desse programa, tá? E aí, aproveitando que as pessoas acabaram relatando um pouquinho de suas próprias experiências, a gente percebe que a cultura dessas pessoas é muito pautada em suas tragédias. Quer dizer, eu não tenho nenhum local assim que eu possa intuitivamente procurar, porque até então eu nunca me interessei por aquilo, e de repente, da noite para o dia, eu sou vítima de uma fraude, de alguma coisa assim, né? Há um buraco negro aí do lado que eu preciso me informar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também se você já foi vítima de phishing, porque o que acontece? A pessoa tem uma impressão que nós que atuamos nesse mercado, a gente também não é passivo a ocorrer algum tipo de situação similar, né? E, no entanto, não, qualquer um pode passar por isso. Se você puder falar um pouquinho, eu agradeço, tá? Tá legal, claro. O phishing, na verdade, ele sempre existiu, né? Uhum. Desde a época do comecinho da internet, quando você recebia aqueles e-mails lá aqueles vírus que era love, né? Vinham uns arquivinhos com vírus que... né, Trojans. dos trojans que vinham de... Acho que tinha um lá, eu não lembro o nome, né? Mas era assim, relacionado a amor, né? Uhum. A gente até tinha uma vez no Itaú, aconteceu um gerente recebeu um e-mail desse e clicou.
Aí o superintendente, que era um outro, né? Logo no início, quando eu entrei no banco, ele falou: Nossa, eu acho que ele deve estar com a carência afetiva, porque ele clicou, né? Aham. Então, aí a gente brincava nisso. E nessa época a gente não tinha um controle, era antivírus para bloquear, Sim. mas não tinha aquele conceito, não clique, porque a gente não sabia É. classificar de forma. Hoje em dia, tudo isso mudou, porque começou a ter muito Trojan, muito malware, voltado para o mercado financeiro, por quê? Para você roubar dados, roubar dinheiro, né? Os hackers, eles foram aperfeiçoando tudo isso. E assim, quem nunca clicou num phishing? Uhum. Eu já cliquei num Sem phishing. dúvida. Claro que não, eu tive a felicidade de não acontecer nada, porque ele redirecionou para uma página que eu vi que foi uma página falsa. Uhum. Então eu não prossegui, mas eu cliquei. Uhum. Por quê? Era muito perfeito. Então, assim, você analisando, hoje em dia a gente tem muito mais recurso para você identificar um phishing, para você saber, você tem sites que fazem validação para você, né? Você coloca para saber se aquele arquivo que veio no e-mail, ele está comprometido ou não. Uhum. Então nós, da área de tecnologia e segurança, sabemos como fazer, mas a grande população, 98% da população ou mais, não sabe identificar um phishing. Uhum. Então a gente precisa ensiná-los. Sua mãe, sua irmã, né, a tua família, tem muito, né, INSS, créditos consignados, eles vão em cima de quem? Dos velhinhos, Exatamente. né? Porque os velhinhos não têm essa maldade, eles não conhecem, É isso aí. né? Minha mãe foi vítima uma vez que a pessoa tocou no apartamento dela, Nossa. né? O interfone do onde ela mora é na rua. Ela falou: Olha, aqui é o gerente do banco que veio, trouxe o. Aí ela me ligou. Ou seja, só um detalhe, É. não havia nem tecnologia. Nem Ou tecnologia. seja, a prática... Uma forma de phishing, né? De engenharia social. Uhum. Olha, eu trouxe a documentação para a senhora assinar, a revalidação do INSS, porque a senhora recebeu o seu dinheiro no banco. Que loucura. Ela tinha conta no Unibanco na época. Olha, sou do Unibanco. Falou o nome do gerente. Ou seja, se ele falou do gerente, quer dizer, ele tem um foco inicial que alguém, Alguém né, vendeu a passou base. essa informação. Exato. E aí, ela achou estranho, né? Pelo fato de eu trabalhar com a área, ela sabia, né? Uhum. Ela achou estranho e me ligou, né? Eu falei: Mãe, não atende porque é golpe, Uhum. né? Aí ela não abriu, né? Nessa época, o porteiro não estava, eu acho que ele não estava na guarita, Sim. então ele tocou direto. Então foi um facilitador, porque eu acho que ele ficou de olho quando o porteiro saía para fazer algum serviço interno e ele aproveitou a brecha. Então, assim, as pessoas elas usam de artifícios para fazer isso. E hoje o trabalho de conscientização, de phishing, você tem que fazer dentro das empresas. É primordial. Uhum. Eu acho que são dois trabalhos. É o concessão de acessos, para saber quem pode acessar o quê, Uhum. e o conscientização de segurança. Você tem que expor aos perigos. Você tem que Uhum. fazer palestras, você tem que fazer simulação de phishing, você Uhum. tem que fazer simulação de ataques. Uhum. Você tem que mostrar isso para o teu público interno. É isso aí. Para quê? Para você saber como acontece. Uhum. Né? No banco, a gente fez trabalhos, né? Inclusive com a Alpha Hunter, né? Trabalhando. A gente teve o processo aqui de conscientização. A gente fez palestras internas, simulações de phishings, simulações de ataques, mostrando como acontecia cada ataque, Uhum. né? E recentemente a gente fez em outubro, a gente fez um trabalho interno. Uhum. A gente aproveitou que mudou uma das operadoras de benefícios e a gente falou: ó, vamos mudar, vamos testar como que tá, porque o pessoal já não estava mais caindo nas simulações de phishing. Sim. Tava muito simples. Aí a gente fez internamente, com a ajuda do pessoal nosso de desenvolvimento, a gente criou uma página igualzinha do operador de benefícios e tinha acabado de mudar. E a gente colocou e disparou. Falou: ó, compramos um domínio, Uhum. vamos lá, vamos fazer. É isso aí. Internamente, né? É porque, na verdade, as ferramentas são basicamente o envio de É e-mail. envio de e-mail. É isso. Então a gente tem a base de e-mail, a gente direcionou, montou um e-mail com o corpo do
do parceiro, Aham. com o nome do banco, né, da empresa, ó, prezado colaborador do Aham. Finaxis e tal, e a gente lançou internamente. E a gente teve uma grande surpresa. O intuito era, né, o intuito a gente queria arrebentar para saber onde que a gente precisava melhorar na conscientização, de que pontos a gente precisa reforçar. Uhum. E aí a gente teve um colaborador que colocou a gente pediu dados aleatórios, não pediu senha, não pediu login, não pediu nada. Vocês não puderam redirecionar para uma tela para colocar as credenciais. Vocês Sim. fizeram? Aí a gente pediu nome e CPF só. Sim. A gente não pediu credencial de rede, não pediu nada, só Sim. nome e Aham. CPF. A grande maioria preencheu, vai 50%, 60%. 50% preencheu, mas não evoluiu. Só colocou o dado lá e ponto. Menos mal. Menos mal. Colocou o que estava pedindo. Uhum. Teve pessoas que colocaram dados, senhas Credenciais. aleatórias, Aham. claro, os nomes lá, uma sopa de letrinhas, e a gente começou, depois que a gente recebeu, a gente fez a engenharia reversa e foi para saber se era o login do benefício ou se era o login de rede. A grande parte era login do benefício, a gente identificou qual que era o saldo, né? Mas não dava para fazer nada, a gente só descobriu o saldo. Uhum. Mas teve uma pessoa que colocou a senha de rede, sem ter pedido. Nossa. Mas como a gente tinha o login, que é o e-mail enviado, Uhum. a gente testou e validou. No mesmo momento, a gente já entrou em contato com esse colaborador, a gente orientou, né, estava fazendo trabalho, ele trocou a senha, a gente orientou, e a gente já estava no processo de colocar o duplo fator de autenticação, mas a gente não tinha terminado ainda. E a gente queria testar isso também. Quem colocaria, quem daria para colocar. E justamente este colaborador, ele não estava implementado ainda. Então, assim, já havia uma brecha. Quer dizer, como eu não terminei de implementar Sim. Aquele outro o processo. processo que eu tinha que finalizar, Aham. né? Então, falou, ó, mais uma brecha que eu preciso correr. E também preciso trabalhar no melhor conscientização, né? Como identificar. Aí a gente pegou esse material, levei para a alta direção, né? Para toda a diretoria, levei esse material, fiz uma explanação de 15 minutos e depois que terminou, todo mundo ficou assim, espantado, né? Com o que ocorreu, porque basta um para comprometer tudo, Com certeza. né? Basta um. Então, todo mundo ficou assim, impressionado com o que aconteceu, né? Fato real. Uhum. E depois dessa reunião, o meu diretor, né, comentou logo depois, falou, olha, esse assunto rendeu mais 1 hora de reunião da diretoria. É isso aí. Né? E aí, assim, o quão é importante... Com certeza. A importância... Então, são nesses pequenos detalhes que a gente coloca a importância da segurança para uma instituição. Uhum. Não é gasto. Com certeza. É um investimento para você proteger o teu ativo, proteger a tua identidade, Sim. proteger o teu patrimônio, proteger a sua imagem perante o mercado e os clientes, principalmente. Sim. Então, a segurança é o que a gente sempre bate. A dificuldade que os profissionais de segurança têm é levar isso não como custo, Sim. sim como investimento, como a longo prazo, médio prazo. Com certeza. Né? Afinal, depois depende de você ter um prejuízo maior em função disso. Exato, você tem que pagar um resgate, Um dano à você reputação. de reputação, você tem que se... Sim. Hoje em dia você tem que se notificar para a NPD em caso de... Né? Então você... Vazamento. De vazamento, você tem um tempo de resposta, tem que ser muito rápido. Sim. Né? O que aconteceu com grandes empresas esse ano, com vazamentos. Sim. Né? Então, assim, tecnologia, segurança, elas têm que andar juntas. Sim. Né? E tem que ser... É o princípio do Privacy by Design, ele tem que acontecer, ele tem que existir. E, gente, é um investimento. Com certeza. O dono da empresa, o CEO da empresa, ele tem que colocar isso no roadmap.
Segurança tem que fazer parte do planejamento estratégico de qualquer empresa, seja ela pequena, seja ela gigante. Sim. Né? Hoje em dia a gente não cabe mais, não tem mais oportunidade para errar dessa forma, Sim. porque os prazos são pequenos de resposta, você tem que notificar um titular, um cliente, né? Então, Até porque a gente tem, historicamente, informações de empresas que deixaram de existir porque não exatamente. tinham planos de continuidade, não havia contingenciamento. Um Exato. phishing pode desencadear justamente uma ruptura, um sequestro de dados, Sim. qualquer coisa grave, né? Eu concordo com você Uma plenamente. empresa deixa de existir por um phishing, vai Sim. criptografar o dado por um ransomware, acabou a empresa. Acabou a empresa, acabou. E aí, as empresas, te garanto que ela não vai ter o dinheiro para pagar um resgate, mas mesmo pagando o resgate, o meliante já tem o teu dado lá e ele vai extorquir de outras formas Sem dúvida, depois. com certeza. Então, Como é que você acha que o Brasil ele é visto internacionalmente em relação ao tema de cibersegurança? Você acha que o Brasil, em função do mercado financeiro que a gente tem hoje, né, que é maduro, como que o pessoal de fora, você chega a participar de algum debate com grupos internacionais que debatem o tema? Você particularmente participa desses debates ou não? eu já participei de alguns, né, palestras, webinars, né, que assim, e o pessoal de fora, eles sabem que o Brasil está trabalhando muito, porque o sistema financeiro do Brasil é o maior do mundo, Sim. né, é o mais evoluído do mundo, né? Então, a responsabilidade que o mercado tem, ele traz isso à tona. Então, assim, todo mundo sabe que os profissionais, apesar das dificuldades, têm uma maturidade muito boa, os profissionais de segurança, né? O mercado externo, por isso que eles querem vender no Brasil, porque sabe que tem oportunidade, tanto a oportunidade de melhorar, mas a oportunidade de que os profissionais também conhecem e sabem como implementar. O problema do Brasil é moeda, né? Quando você vai implementar qualquer coisa, é muito caro. Esse é o grande desafio do Brasil, melhorar a segurança cibernética, porque ainda é muito caro, né? Porque tem a conversão, é tudo em dólar. Então, as empresas, os fornecedores, os fabricantes, eles têm que têm essa dificuldade de modular os produtos para o mercado da América Latina, Brasil principalmente, porque a gente tem uma economia instável, a gente tem problemas de implementar, as empresas elas têm suas dificuldades. Então, o câmbio ele atrapalha muito nessa implementação. Então, é a oportunidade dos fabricantes fazer algo. Claro que já existe um movimento, né, personificando para o mercado brasileiro alguns produtos, mas ainda existe essa dificuldade. Então, por isso que o mercado não evolui tanto, por conta do custo. Né? O Brasil ele tem as suas dificuldades, a economia não ajuda. Então, essa é a grande dificuldade. Eu sinto isso porque quando eu vou ter que comprar alguma coisa, implementar alguma coisa, esbarra no valor. Né? A gente sabe que é necessário, todo mundo, mas ainda é caro. Sim, sem Né? dúvida. Então, essa evolução, esse problema que a gente traz, fabricantes, nos ajudem a vender o produto, a implementar e construir uma segurança mais robusta. Sim, sim. Não que não seja, mas a gente tem muita oportunidade de melhoria. Com certeza. E eu acho que a inteligência artificial, ela veio para colaborar Sem com tudo dúvida. isso, mas também, por outro lado, voltamos à mesma situação, né? Como é que o mercado financeiro hoje ele enxerga a pauta de inteligência artificial em relação à segurança da informação? Hoje, internamente, a gente já está trabalhando bastante coisa com inteligência virtual, com a parte de BI, então todo aquele consumo dos dados internos já estão... A gente tem uma área de inovação dentro da empresa que já está trabalhando todos esses dados, né? Então, ele ajuda. Vem um cliente determinado, uma determinada situação, você já tem um perfil, né? Por quê? Por conta desse trabalho, dessa coleta de dados e toda essa inteligência que é criada por trás dele. Então, essa inteligência artificial, ela te traz poder de decisão.
ela te ajuda demais. Uhum. Claro que a gente tem que ficar preocupado sempre com segurança, com a privacidade do que está Fraude, sendo fraude, né? principalmente, porque pode haver. Mas assim, a inteligência artificial é o futuro. A gente só Uhum. tem que tomar cuidado com o que ela está pedindo, Exato. né? Mas assim, ela já faz parte do nosso dia a dia. Então, as grandes empresas já estão à frente disso. Estou tirando nós, como instituição menor, assim, não expressiva como um banco de varejo, mas é enorme no seu segmento, a gente já está trabalhando tudo isso. E sempre com viés de segurança. Então, a equipe de inovação, de tecnologia e segurança, esse tripé que a gente tem hoje, ele está muito unido, né? E junto com os demais. Conformidade, governança. Uhum. Então, a gente traz tudo isso à tona. Então, é muito bacana. Então, a inteligência artificial, ela é um desafio ainda. Perfeito. Mas ela é primordial. Daqui para frente vai ser tudo dessa forma. Porque você não vai ter mais gente para trabalhar com o volume de dados que a gente tem hoje. Não, e Vai ser inclusive, impossível. Então, você precisa usar o recurso tecnológico, né, o processamento, o recurso computacional ao seu favor. não, inclusive fala-se muito que certas profissões de hoje não vão Não existir vai mais, existir analista de né? dados, essas coisas. Você pega um Vai estar chat tudo GPT, robotizado. você pede para escrever um script de uma aplicação, ele escreve. Você pede para ele desenvolver um contrato, fala, ó, eu quero que você desenvolva. Ele te traz Ele traz pronto. Então, assim, isso é uma ameaça. E aí, um outro ponto falando de tecnologia também, que eu queria exaltar, eu estava esses dias pensando, entrei no centro empresarial para fazer reunião com a equipe lá e entrei. E aí o pessoal captura sua foto, né? Aham. Sua imagem. E você não se dá conta. Você não pergunta onde você armazena Armazena. isso. Então, assim, quantos vagabundos podem ter acesso a uma foto, a um dado CPF, constituir um documento falso, por exemplo, né? Exatamente. Eu acho que é um assunto que, assim, é uma das pautas que me preocupa. Até se você tiver alguma informação para colaborar em relação a isso, porque é uma coisa que realmente me preocupa, a biometria e a inteligência artificial também. Hoje em dia você modifica a voz de uma pessoa usando a imagem dela, Você né? muda totalmente. Você faz uma ligação, né? Você gravou e Exato, você vê em filmes, né? Coisas Sim. que acontecem isso. sim. Você muda a voz passando por outro. E isso acontece muito. Que é uma forma de engenharia social. Sim. Eu lembro que quando eu estava na Embratel, a gente fez uma simulação de engenharia social. Uhum, Tinha trocado a empresa de segurança. uhum. A gente falava, vamos fazer um teste? Nós, como SOC, né? Vamos fazer um teste lá embaixo, porque a gente tá para passar pela auditoria da ISO. Uhum, E aí a gente pegou um crachá de alguém. uhum. Eu entrei com o crachá de outra pessoa pendurado. Pegou o crachá do meu diretor, Uhum. né? E o segurança, o diretor geralmente, muitas vezes, da empresa, muitas vezes ele não passa pela catraca. Eles abrem a portinha do lado e o cara entra, Sim, que né? já é um erro, né? né? E assim, a gente pegou, né? Eu andei, a foto estava muito parecida com a minha, né? A gente pegou uma foto assim meio parecida, tal, pegou e entrei pelo lado, eu não passei pela catraca, ou seja, eu não registrei o meu crachá na entrada. É uma falha, que todo mundo tem que registrar, independente se ele é o dono da empresa ou não, Sim. né? A recepção, assim, ficava de frente, eu tava bem aqui, né? Bem na frente, coloquei de propósito. Ninguém me barrou, ó, você tá com outro crachá. Ninguém prestou atenção. E isso me faz lembrar quando eu trabalhava no Itaú. Olha só como o Itaú foi marcante. Aham. Olavo Setúbal, né? Dono do Banco Itaú. Eu estava no prédio da Boa Vista. Eu estava no andar dele, onde ele ficava, na sala dele. Ele apareceu no hall de crachá. E ele... Boa tarde, jovem, né? E olhou meu nome. Ah, boa tarde, Paulo. Ele olhou meu nome no crachá Aham. e... Que máximo. Mas, assim, e ele ficou conversando comigo no elevador até a gente chegar no térreo. Uhum.
No térreo do prédio, ele passou o crachá na catraca. Tá vendo só? Tá vendo que exemplo? Né? E assim, o dono do banco. Sim. E a gente tinha uma diferença. Teve uma época no banco que tinha o pessoal que tinha... Eram os gravatinhas que tinham o crachá prata, Aham. que não precisava passar na catraca. O segurança, ele abria a lateral, Uhum. mas ele tinha o crachá prata Uhum. e ele passava pela catraca. Teve um outro vice-presidente da nossa área de tecnologia, ele também usava a catraca. O pessoal ia abrir e falou, não, vou passar aqui, como todos. E ele passava. Aí tinha superintendente, gerente, diretor, que se achava o máximo e passava, né? Não registrava. Falava, olha, primeiro ponto de vulnerabilidade que tem. Sim. Né? Você pode ter outros recursos de gestão de acessos, mas você não está fazendo o controle adequado. Então, quem tinha aquilo? O dono do banco. Faça-se dono. Sinta-se dono Uhum. de onde você está, porque é o teu patrimônio. Uhum. Então, ele fazia. Então, assim, é o exemplo que eu uso para todo mundo. É isso O aí. dono de da maior instituição financeira do país usando, Exatamente. né? Fazendo uso do recurso. É o crachá, da identidade dele, Uhum. né? E aquela coisa, né? Da empatia, né? Ele olhou o meu crachá para falar meu nome. Ou seja, o respeito O prevaleceu. respeito, Tá vendo? e a gente chamava ele, o doutor Olavo, tudo. Uhum. E ele era uma pessoa amabilíssima, né? E ele conversava com todo mundo, ele não tinha... Você entrava na sala dele, né? Que ele tinha algum problema, você ia resolver lá. Na época de suporte ainda, né? Você ia... Suporte de segurança, a gente ia lá ajudá-lo, um e-mail, alguma coisa. E você, né? Você ter esse respaldo e ter essa reciprocidade do lado dele, muito bacana. E é bacana, é um exemplo, mostra que o processo começa na ponta da pirâmide, o aculturamento das pessoas, E e é uma vitrine, dissemina. né? Você está falando isso, uma coisa que eu tenho convicção, Paulo, é que o problema, quando você também não capacita os VIPs, eles são os maiores disseminadores de risco da operação. Você pode até refletir e falar, olha, ok, o camarada não passa pela catraca, porque ele não pode ser eventualmente visto, não pode... Você poderia até justificar um eventual sequestro, alguma coisa assim. Só que aí, para isso, você busca outros caminhos, outras alternativas. Sim. Mas se você pensar no propósito institucional, no exemplo... E é fundamental que ele dê esse exemplo e que ele siga categoricamente, porque abre brechas para o outro lado, né, que pode impactar também. Exatamente. Só aproveitar que a gente, infelizmente, está acabando aqui, o papo está muito gostoso. Paulo, a gente tem um propósito aqui no nosso canal, que é também de ajudar pessoas no mercado, né? A gente gosta muito de fazer isso e a gente criou um canal agora, um canal que eu digo é um meio de comunicação, tá? Através do e-mail oportunidade@cisocast.com, você encaminha para cá o seu currículo ou você que é empresário encaminha a sua posição. A gente não cobra nada por isso. Nosso intuito realmente é trazer essa comunidade, ajudar as pessoas que estão no nosso mercado. Tem muita gente boa no mercado, Sim. precisando se reempregar, se realocar. Eu particularmente conheço pessoas que têm um alto nível de conhecimento e por uma razão qualquer se desligaram de suas empresas e hoje precisam disso. Sim. Então você que é empresário, que vai abrir uma posição para a área de segurança, seja para coordenador, analista, gerente, passa a posição para a gente. A gente com todo prazer vai querer divulgar aqui essas vagas a partir dos próximos programas. E você que é candidato também, se quiser enviar o seu currículo para oportunidade@cisocast.com, vai aparecer aqui logo mais embaixo. Você encaminha para a gente com certeza vai fazer essa ponte aqui, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Bom, a gente vai... Vamos de merchan agora? Vamos. Vamos rodar de merchan? O jabá tem que pagar. Vamos lá, produção, por favor. Somos resultado de muito trabalho, experiência de mais de 3 décadas de atuação com governança, risco e compliance. Para um mundo cada vez mais conectado, aceleramos o processo de nossos clientes e garantimos a continuidade de seus negócios, porque somos líderes em cibersegurança, segurança da informação e global privacy. Nós do grupo Off Hunter somos referência na entrega de projetos consultivos, tecnologia,
Quando o assunto é hardware, software, além de sustentação ao negócio através de IMS, Cloud, NOC, SOC e Support Center. Nossos times investigam, monitoram e protegem a marca de nossos clientes, evitando fraudes e danos à reputação. Desenvolvemos programas de educação e conscientização completos a usuários e com múltiplas atividades simultâneas que propiciam resultados surpreendentes. E por fim, nossa metodologia baseada no conceito de Security by Design nos coloca em posição de vanguarda, porque nos permite adotar técnicas avançadas para a adoção das melhores práticas de segurança, end-to-end. Prazer, somos o grupo Off Hunter. Muito bem, estamos de volta. Paulo, a gente infelizmente está chegando ao fim. Eu queria que você, se pudesse, fazer as últimas considerações, não só suas considerações pessoais, mas também para aquele público, as pessoas que estão querendo entrar no mercado de cibersegurança, né? O que você diria para essas pessoas? Que caminho seguir? Enfim, o que buscar para alcançar esse posto, né? Com total conhecimento, olhando para processo, gestão de riscos, o que é necessário para se posicionar como um bom profissional, né? E suas considerações, por favor. Vamos lá. Pro pessoal, a dica pro pessoal que quer entrar na área de cyber. Então, assim, eu vejo Eu vejo com o pessoal novo de carreira que quer migrar para a área de cyber, na área de segurança como um todo, eles são muito imediatistas. Então, assim, para entrar na área de segurança, você tem que ter uma bagagem de tecnologia muito grande, de redes, de desenvolvimento. A área de segurança ela é complementar a tudo isso. Então, para você fazer segurança, você tem que conhecer o básico. Uhum. Né? É o que vai te transformar num grande profissional de segurança. Na minha carreira, eu fiz o básico bem feito, estudei muito curso, muita leitura, muito aprendizado, assisti muito vídeo, muita simulação em laboratório. Então, para você se desenvolver, para você se tornar o que eu me tornei hoje, claro que uns têm um caminho mais fácil, né? De acordo com a linha que você pede, pode ser mais fácil ou mais difícil. Mas assim, tem que estudar bastante, você tem que escolher uma área que você mais se identifique e trabalhe em cima daquela área. Você gosta de área de redes? Gosto de redes. Vou trabalhar segurança de redes, depois gestão de vulnerabilidade e vai seguindo a linha. Eu gosto da área de governança. Gestão de identidades, governança, políticas. Então, você tem que saber identificar a linha que você quer. A área de segurança ela é muito grande. A cyber, que é toda a área de tecnologia de segurança, né? Produtos em um todo de tecnologia. A área de arquitetura, que é o by design, né? Construir a segurança dentro da área de arquitetura. A governança, se você gosta de política, auditoria, né? E a parte hoje, agora, de privacidade, né? Gestão de identidades, controles, criptografia para mascarar dados, controle do que você vai pedir ou não. Então, assim, essas 4 áreas vai te dar um norte. Elas são muito grandes. Você abre um leque muito grande. Então, assim, o profissional de tecnologia, todos nós somos de tecnologia. É que a gente partiu para a segurança, mas somos profissionais de tecnologia. A nossa essência é tecnologia. Então, você tem que ver o que você mais gosta, mesclar tudo isso. Eu quero sair da área de técnica, de especialista, quero para uma área de governança. Então, estude como funciona, vai estudar lei, vai estudar normativo, como funciona processos de auditoria. Vontade, né, Paulo? Estudar todo dia, tudo buscar isso. informação. Então, o conselho que eu dou para os profissionais que estão aí, tanto mais velhos quanto mais novos. Tem gente que migra carreira, tem 20 anos de carreira e migra, né, para a área de segurança. É muito válido isso. E assim, é a paixão. O que move é a paixão e vale a pena. Tem os seus desafios, percalços, mas assim, vale muito a pena. Sim. E assim,
eu gosto do que eu faço, né? Então, isso é o grande motivador. Então, você tem que gostar do que faz. Perfeito. Se você não gosta, procura outra coisa para fazer. Sinto muito, porque não vai se dar bem. E assim, né? E agora, né? Agradeço aí. mais uma vez aqui Poxa, Paulo, maravilhoso, essa viu? oportunidade, esse grande bate-papo, Adorei. né? Sensacional. Vocês são muito queridos, Muito né? obrigado. O apoio que vocês também nos dão aqui, Obrigado, Off querido. Hunter como um todo, Obrigado, querido. todo o apoio que dá para o Banco Finaxis, né? Nossos projetos. Assim, me sinto honrado estar aqui, compartilhar os nossos desafios diários É isso e aí. a ajuda que você sempre traz Não, aqui. é recíproco. Compartilhar o que você vê no mercado que traz para a gente tenta implementar da melhor forma, assim, é a parceria, né? Muitas vezes a gente não fecha nada, mas a gente Faz parte. faz parte parte. e a gente vai construindo um caminho melhor, Parceria né? é sempre para longo prazo, Sim, né? sem dúvida. Então, assim, ó, meus agradecimentos a você pela palestra, pelo compartilhamento de informações importantes para o nosso público. E para você que está em casa, eu convido você a seguir o nosso canal, tá? Sisocast.com, é isso aí, sisocast.com. No YouTube, você segue também a gente tem o patrocínio master do Grupo Off Hunter, e a partir de janeiro a gente tem novidade, tá? Então, para quem está em casa, muito obrigado pela audiência e obrigado, Paulo. Fica com Deus aí. Obrigadão. Valeu. Obrigado e um abraço para todo mundo, grande. Né? Valeu, A gente obrigado. se vê mais tarde. É isso aí. Muito bom. Obrigado, gente.